nós estamos falando de passe como uma terapia muito antiga, porque já nas ruínas de Tebas, no Antigo Egito, descobriu-se um papiro onde estava escrito: pousa a tua mão sobre o doente para acalmar a dor e dize que a dor cesse, indicando já o adiantamento daquela população, daquela civilização. Como nós sabemos, os egípcios são capelinos, portanto, a sua evolução no campo espiritual redunda do conhecimento trazido de Capela, já nos dizendo que as mãos podem carregar a terapia, uma terapia singular, que é a terapia magnética. Já os historiadores, como Homero, como Plínio, já traziam referências a curas pela imposição de mãos. Mas, sem dúvida nenhuma, Jesus foi, é e será sempre o modelo do médico, o modelo do terapeuta, que nos trouxe, sobretudo, a utilização do fluido magnético em toda a sua pureza, em toda a velocidade, enfim, um fluido como ninguém na Terra conseguiu até o momento, porque não tem a sua evolução. Para se ter ideia, quando se falar do Cristo, nós temos que lembrar que há 4 bilhões, 600 milhões de anos atrás, ele recebeu das mãos do Criador uma bola informe, incandescente, que ele cinzelou, arquitetou e transformou na Terra, que hoje representa a nossa casa planetária. Indiscutivelmente, não temos nenhum terapeuta com essa altura de evolução e conhecimento, mesmo porque nós estamos partindo de 4 bilhões e 600 milhões de anos, mas partimos de muito mais, porque para receber das mãos do Criador é porque ele já tinha uma história extraordinária dele mesmo, da sua própria evolução. É interessante que inicialmente a gente conceitue o que é o passe. Assim como a transfusão de sangue representa uma renovação das forças físicas, o passe é uma transfusão de energias psíquicas, com a diferença de que os recursos orgânicos são retirados de um reservatório limitado e os elementos psíquicos o são do reservatório ilimitado das forças espirituais. Quem nos dá essa definição é Emmanuel, na questão 98 de O Consolador. Jesus disse à mulher hemorroísta, ou perguntou antes, de uma forma geral, quem é que tocou a fímbria, a sua túnica, da sua túnica. Foi quando a mulher que estivera com um problema durante 10 anos de hemorragia, apresentou-se humildemente e disse que ela havia tocado a túnica do Senhor e que havia ficado curada de uma hemorragia que a atormentava por 10 anos. Foi quando, na pergunta que Jesus dirigiu aos circunstantes, ele disse: saiu virtude de mim. Foi quando ela disse que ela havia tocado a fímbria da túnica do Cristo e que havia ficado curada.
Fica aqui consignada a palavra virtude, como sendo esse fluido magnético curador que saiu do Cristo e que, portanto, deve ser também ligado a nós, uma vez que somos filhos do Altíssimo e que temos as mesmas características do Divino Senhor. E ele disse certa feita: tudo que eu faço, vós podereis fazer. Vós sois deuses. Então, é de se presumir que nós todos tenhamos essa virtude. Nós vamos nos deter um pouco mais para saber que virtude é essa, né? E é essa virtude que faz milagres, e que fez milagres tão extraordinários que os evangelistas foram obrigados a confessar que, se fossem colocar todas as curas e os milagres que Jesus fez, não haveria papiro suficiente para esse registro. Mas tudo deve estar ligado àquilo que compreendemos como sendo a força maior que vem de nós, que nos foi dada pelo Criador, que é o pensamento, que é a capacidade de criar ou de cocriar, melhor dizendo. Por que cocriar? Porque a criação autêntica vem de Deus. Os filhos cocriam. Outra questão que teremos de nos deter é sobre a água, por ser ela uma excelente condutora de fluidos. Por isso mesmo, ela é aproveitada nas casas espíritas como elemento terapêutico importante. Obviamente estamos falando de cura quântica, porque tudo aquilo que se refere ao espírito, você está falando de altas energias, de partículas sutis, que não obedecem à física clássica, mas que estão ligados ao aspecto quântico da vida e que têm interferência nas leis conhecidas como leis clássicas da física. É esta interação que interessa ao passista saber. Mas nós somos da paz. Então, uma das questões que vamos ver com bastante clareza: dê o passe como você quiser. Os espíritos não estão nem aí. Que eles precisam, nós vamos ver o que está por trás. Na casa espírita, deveríamos ter sempre alguns minutinhos para explicar ao público que veio para receber passe quais são as condições em que a pessoa deve se colocar para receber melhor o que o mundo espiritual tem para oferecer. Você gostou? Deixe seu like, inscreva-se no canal, acione o sininho.